Bom, vamos começar aqui com uma coisa bem interessante, tá? Porque no vídeo de hoje, né, quando eu tava fazendo a preparação pro dia de hoje, eu trouxe uma dicasinha que eu nunca tinha parado pra pensar, deixa eu falar sobre isso daqui desse jeito. Então eu sempre dei umas dicasinhas ou outra, continuo dando várias dicas aqui, então, né, se você tá querendo aprender do jeito certo, tá aí, né? Aqui você vai dando uma olhada e vai vendo o quão difícil é, como é demorado, mas pelo menos você vai vendo as coisas com o pé no chão, tá? Então, vamos começar. Qual que é o melhor indicador aqui que eu já falaria para quem está começando, ó, começa a dar uma olhada nisso aqui. E é lógico, vamos mostrar no gráfico, tá? Isso aqui que vocês estão olhando é o dólar. Desconsiderem essa barra aqui que foi das notícias. É óbvio, né? Você vê uma coisa dessa aqui e não tem o que fazer, tá? Então, vamos lá do zero. Vamos começar do zero aqui para mostrar exatamente o que eu quero fazer. Pegando qualquer dia para trás aqui, tá? Uma coisa que eu costumo fazer que eu acho muito legal. A gente vai olhando esses dias aqui e uma coisa que eu tenho que falar sempre aqui. Esse gráfico que a gente costuma olhar, né, que a gente vê em livro, a gente vê em tudo que é lugar, aquele gráfico bonitinho, né, que ele tem ponto baixo, ponto alto, ponto mais baixo, ponto mais alto, ponto mais baixo. Sabe, aquela coisa assim que você olha e você fala, nossa, nossa, cara, é só eu comprar aqui, ó, é só procurar martelinho aqui, ó, eu só tenho que achar ou esses caras aqui. Ou melhor ainda, você ignora completamente qualquer um desses caras para focar nesses caras aqui ou em qualquer um desses caras aqui. Em vez de você ficar decorando aquelas infinitas combinações de candlesticks, você dá uma olhada nesses dois caras aí, é muito mais fácil, tá? Mas enfim, esse gráfico bonito, perfeito, que anda pra cima pra sempre, tudo ele não existe, tá, turma? Geralmente você nunca vai encontrar dias assim ou não vai conseguir operar dias assim. Sabe por quê? Porque geralmente o gráfico, ele anda assim, ó, ele anda bem assim, tá? Bem bonito aqui, assim, daí ele acaba aqui, no outro dia ele começa aqui de novo e continua assim. Então, quando você vê um dia desse aqui, né, é normal. Agora, quando você vê um dia andando desse jeito, você fica sempre ressabiado porque você sabe que o dia não tem esses movimentos lindos, que você não consegue estopar. Qualquer compra que acontece aqui dá certo em qualquer lugar praticamente. Então, o que acontece? Geralmente você tem que entender e ficar acostumado com dias assim. Basicamente é isso, tá? Não tem muito o que falar. São dias em que o mercado vai ficar amarrado assim, não tem nem o que ler aqui. Ele anda um pouquinho, cai sem ter caído muito, sobe sem ter saído do lugar e depois ele fica e encerra o dia aqui, sem absolutamente nenhuma condição de fazer alguma coisa. Simplesmente, cara, ainda que a gente está olhando 5 minutos, tá? Que é onde eu costumo operar. É só olhar aqui, cara, né? Ó, você vai comprar o que aqui? Ele não andou para lugar nenhum. Você vai vender o que aqui? Ele não andou para lugar nenhum. E comprar aqui ou vender aqui, ele não andou. Então não tem como fazer alguma coisa. A não ser que você consiga magicamente sempre comprar aqui, vender aqui, comprar aqui, vender aqui, comprar aqui, vender aqui, comprar aqui de novo e vender lá em cima, você não, ninguém consegue fazer isso, né? Eu nem devia ter mostrado, vai ter gente que vai achar que dá pra fazer. Não dá, tá? Isso é inegociável, tá? Então, gente, já caí várias vezes no conto do Omar aí, que ele fica prometendo, porque tem sinal, porque tem cor, porque tem robô, porque tem isso, porque tem aquilo. Lembra daquele comercial? Oi, Omar, né? E aí o pessoal achava que era uma coisa, era outra. Então, cara, tá cheio de Omar por aí, prometendo um monte de solução, um monte de jeito fácil. E não tem. Tá? O único jeito que existe aqui, que é a bandeira que eu sempre vou levantar aqui, é desespero, tá? Cara, ou você fica muito chato com as entradas para pegar só o que tem que fazer, ou você vai ficar rodando aí até desistir. Como 100% faz. Todo mundo existe, todo mundo, não tem conversa. Então, o que, que eu acho que é legal fazer, tá? Basicamente, tá? Se a gente dá uma olhada aqui em alguns pontos, né? Por exemplo, a gente tem um mercado que ele está se movimentando de algum jeito. E aí nós temos também as médias que a gente sempre olha. No caso, eu utilizo sempre a de 9 e a de 21. Tá? Qual que é a coisa que eu acho legal a gente dar uma olhada? Geralmente, quando tem uma distância boa dessas duas aqui e elas estão apontando para cima, eu acho que já é um bom sinal. Tá? Daí basta a gente prestar um pouquinho de atenção para ver se o candle, vou utilizar esse cara como exemplo aqui, tá? Se esse cara, ele não está longe dela, né, da 9. Então, provavelmente, o mais interessante é esse cara estar mais ou menos cruzando a 9, tá? Não é muito legal ele também estar perto dela, né, não encostando. Procure sinais ali, e pode ser um martelo, pode ser uma barra de ignição, mas procure ele ali encostando na 9. E aí a outra coisa que você vai dar uma olhada é se logo na tua cara aqui, se logo na frente, se você não está entrando comprado, por mais que tudo isso aqui esteja perfeito, se aqui em cima não é uma região onde o preço costuma parar e voltar. Se você tem uma região completamente limpa e lisa para o preço ir embora, se está tudo bonitinho para ele continuar subindo e tudo isso aqui está acontecendo desse jeito, muito provavelmente você está do lado certo, tá? Então, o que, que eu acho legal aqui? Geralmente dá uma olhada nessas situações. Quando a gente tem a 9 e a 20 e uma certa distância, eu não gosto de ver elas muito próximas, não. Eu não gosto de ver a 9 assim e a 20 assim. Eu não gosto de ver a 20 assim e a 9 fazendo isso. Eu não gosto de ver a 20 assim e a 9 assim.
tá? Não acho muito legal. Eu acho legal a 9 assim e a 20 assim também. Inclusive, né, isso aqui tem nome, abertura de leque, etc. E tal, tem um monte de coisa. Mas o ponto é, tá vendo que a partir desse momento aqui talvez seja interessante? E por isso que às vezes eu olho rápido aqui, eu falo, ah, não tem nada para fazer. E o pessoal fala, mas você nem olhou direito. É porque eu não tô olhando os candles. O candle é a última coisa que eu vou olhar. Geralmente, turma, o segredo aqui, que né, acho que ficou faltando eu falar para vocês aqui em todo esse tempo, né, é que eu acabo operando mais as médias do que os candles, tá? Então, dê uma olhada. Né? Onde que a gente consegue ter movimentações mais bonitas? Geralmente é isso. É quando a gente tem uma distância boa, né? E aí a partir de qualquer lugar aqui, a gente vai tentar pegar. Claro, tem algumas regrinhas. Se o movimento já aconteceu, não interessa se está bonito, o movimento aconteceu lá em cima. Se você não chegou perto da região onde ele começou, qualquer outro lugar está errado, porque a gente vai partir da ideia de que talvez a gente já está esticado e está entrando no final. Então, se ele está aqui no final, é óbvio que a gente vai tentar algum lugar perto a essa hora, quando a gente tem as duas com uma inclinação bem aguda assim, tá? Eu acho bem legal. Então você sabe que a partir daqui, em algum lugar aqui, você tem alguma possibilidade para fazer a compra. Outra coisa que eu costumo falar também, tenta não entrar quando já tem tipo uma, duas, três, quatro, cinco velas seguidas e você vai entrar aqui porque ela encostou na 9. Tá? Tenta entrar sempre nas duas primeiras, isso se a segunda não tiver afastada. Tá? É um ponto bem importante. Se você seguir essas regras aí, lembrando aquilo que a gente já falou, né? Você tem a 9 aqui bonita, você tem a 21 aqui bonita e você tem um candle aqui que é o que eu usei de exemplo aqui bonito. E aqui em cima está livre, tá? Você não tem nenhuma, no caso, né? Resistência aqui para o preço bater e voltar para baixo. Não, não tem. Tá tudo limpo, tá tudo bonito. Então, se você tem caminho livre, tem. Então, boa. Esse cara aqui, ele tem um tamanho ideal, ele não é muito pequeno nem é muito grande? Não, tá perfeito. Então, como está o volume dele? O volume dele está pelo menos, né, não é pequeno, pelo menos é um volume acima da média ou próximo da média dos volumes anteriores. Tem, tá tudo certo. Provavelmente esse cara aqui tá legal para você fazer a compra. Agora, se ele já está vindo de dois ou três candles aqui, então já tem um, dois, três positivos. E aí você vai comprar agora, eu não acho uma boa ideia. Tá? Provavelmente você teria que ter feito aqui, ou talvez aqui. Né? Então, começou, o movimento veio caindo e parou aqui. Se for o primeiro candle altista, depois veio o segundo e agora o terceiro. Provavelmente o terceiro, por mais que ele esteja bonito, ele não é mais o ideal, porque você está vindo desde aqui de baixo até aqui em cima para tentar entrar. Então, isso é bem arriscado. Eu não faço isso, não aconselho vocês a fazer isso. Então, não tem nada disso. Relaxa. O mercado veio caindo, chegou aqui, deu até uma barra aqui de tanto faz, a gente não sabe o que é, e agora ele deu aqui o primeiro candle altista, né, tudo bonitinho, com volume na média aqui. Né? Bem bonitinho. Tem candle com volume baixo aqui, tem uns volume mais alto aqui. O volume dele está assim. Então tá certo. Aqui é onde eu provavelmente gostaria de fazer uma compra e provavelmente sim, você vai ter um movimento suficiente para conseguir pelo menos se proteger e não estopar. Então essa é uma dica bem legal que eu trago para vocês aqui. Então não fica, né, tentando olhar só candles. Dá uma olhada no cenário, tá? Isso aqui ajuda bastante. Beleza? Então o que eu ia trazer para hoje é isso aí. Muito obrigado, valeu, forte abraço e até.